quando a gente fala de efeitos psicológicos e psiquiátricos da menopausa na mulher, nós temos que levar em conta primeiro a definição de psicológico e definição de psiquiátrico, né? Psicológicos são os efeitos emocionais da fase de transição. Toda fase de transição no ser humano, seja da infância para a adolescência, da adolescência para a idade adulta, e no caso da menopausa, que é da idade adulta para o início do processo de envelhecimento ou de senescência, toda transição vai envolver mudanças de aspectos psicossociais, culturais, psicoambientais, e vai envolver, lógico, mudanças emocionais. E esses são os aspectos psicológicos. Em algumas mulheres, vai haver também aspectos psiquiátricos, ou seja, patológicos. Enquanto a gente está falando de transição psicológica, a gente está falando de questões fisiológicas, é só uma questão de adaptação a uma mudança, uma questão de transição para o diferente, diferente, mas esperado como um evento vital da mulher. Então vamos só fazer uma separação. Quando a gente fala de transição emocional, questões psicológicas, a gente leva em conta, por exemplo, o que a cultura, né, em que a gente está inserido espera ou considera, ou como a pessoa é tratada pela sociedade a partir do momento que ela entra nesse processo de envelhecimento, quando ela entra na senescência. Como a cultura recebe isso, como a mulher se percebe ao envelhecer. É claro que isso também tem um fator objetivo, como que a cultura realmente lida com o envelhecimento, como é que essa mulher, por questões internas, pessoais e às vezes até psiquiátricas, por exemplo, uma mulher depressiva, uma mulher com distimia, uma mulher com um transtorno da personalidade, uma mulher com a baixa autoestima, ela vai perceber isso de uma forma mais pessimista, mais negativa, mais dramática. Então tudo isso pode variar. Tem o fator externo objetivo e tem o fator interno subjetivo, e isso precisa ser avaliado de pessoa para pessoa. O que nós temos que considerar? Dependendo da cultura em que a pessoa está inserida e da época, né, que é o espírito da época que a pessoa vive, ela pode ser mais bem recebida, ela pode ser mal recebida, né? Então a gente tem que levar isso em conta. Antes da gente chegar exatamente no foco do assunto, vamos só lembrar algumas coisas. Existem comunidades, por exemplo, a comunidade japonesa de Okinawa. O envelhecimento lá é bem visto, é bem aceito. As pessoas idosas, elas são tidas como ideais, né, de envelhecimento saudável. As pessoas conversam e querem ter acesso às informações qual que é a receita da longevidade com saúde e lucidez. Elas são procuradas por pesquisadores do mundo inteiro, querem saber como elas viveram, o que elas comem, como elas vivem, qual é o estilo de vida, se elas têm vínculos sociais, se elas se alimentam de peixe, de algas, qual que é o segredo da longevidade, da felicidade e, sobretudo, da lucidez até a idade avançada. Isso a gente está falando de 95, 105 anos de idade. Isso é uma coisa. Na cultura moderna, ocidental, industrializada, a gente está vendo uma priorização, né, da juventude a qualquer preço. Então, procedimentos estéticos, às vezes invasivos, outros não tão invasivos, mas que acabam, às vezes as pessoas perdem noção, né, da harmonia, da proporção, do senso estético, exatamente, né? Muitas pessoas estão desenvolvendo patologias psiquiátricas, né? Que é a dismorfofobia, a incapacidade de se perceber, né, objetivamente, né? Subjetivamente a pessoa tem uma ideia de que ela está bem, objetivamente as outras pessoas, até da própria família, do convívio, pessoas que querem bem a ela vão falar, não, mas não está legal, e a pessoa não consegue se enxergar. Mas tudo por quê? Porque parece que está havendo um excesso de valorização da juventude e da beleza eternas, né? Quer dizer, uma tentativa de se manter artificialmente uma qualidade de padrão estético para sempre, né? A eterna fonte da juventude sendo buscada e cada vez com mais afinco à medida que as tecnologias têm permitido isso em maior ou menor grau.
Isso sempre existiu, mas agora parece que a coisa extrapolou os limites, né, à medida que a tecnologia avançou. O que chama atenção? Com esse conceito na cultura imperando, a gente tem encontrado mulheres que estão cada vez mais, elas não estão necessariamente nessa busca desenfreada, mas a mensagem que está sendo passada na cultura é de que envelhecer é ruim, né? Então, isso também traz as questões emocionais associadas a envelhecer como algo ruim, como algo que deveria ser evitado ou pelo menos adiado ao máximo, etc. Então, paira na cultura uma informação que a gente tem que ter cuidado, né? É necessário que as pessoas conversem mais sobre isso, que existam rodas de conversa, grupos para conversar sobre isso de uma maneira mais lógica, né? Isso não é só com relação à beleza plástica, beleza superficial, mas também a outros valores superficiais, né? Como acúmulo de riquezas, excesso de horas trabalhadas, tudo que é excessivo deve ser questionado, né? A gente precisa viver de uma forma mais, vamos dizer assim, realista, né? Buscar ser feliz, claro, mas a felicidade ela não necessariamente vai estar num corpo perfeito, num rosto eternamente jovem, mantido artificialmente. Não é necessariamente em cima desses valores que nós estamos vendo que a internet, a TV, os comerciais estão publicando de forma desenfreada. Isso posto, né, a questão emocional que vem atingindo muitas dessas mulheres que estão achando que estão na contramão, né, da moda, a gente pode começar a falar então do que é patológico, né, o que é a menopausa, o climatério patológicos. Primeiro, a gente tem que frisar o seguinte, envelhecer é inevitável, né? É inexorável. Agora, nem todas as mulheres vão ter um climatério, uma menopausa patológicas. Algumas mulheres vão passar pelo processo de climatério, pelo processo de menopausa, absolutamente assintomáticas, elas nem vão sentir essa transição. Elas vão passar incólumes. Como que é isso? Como é que são essas abençoadas, né? O que elas fizeram? Geralmente são mulheres que não tiveram problemas quando tiveram a primeira menstruação, elas não tiveram depressão na adolescência, não tinham TPM, podia ter uma TPM leve, um pouco de enxaqueca, uma certa irritabilidade, mas coisa muito leve, passageira. Elas não sentiam o processo menstrual como uma coisa pesada. Diferente de quem tinha, por exemplo, nas menstruações, ou na primeira menstruação na menarca, tinha oscilação de humor, tinha a chamada TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. Mulheres que não tiveram depressão ao longo da vida, não tiveram depressão grave significativa, que passaram pelas gravidezes e pelo pós-parto de forma mais tranquila. Essas mulheres, a predição, né, o que a gente pode prever é que elas tendem a passar de forma mais tranquila pelo processo do climatério e da menopausa. É mais ou menos assim, pelo andar da carruagem, você pode prever, mais ou menos, que elas não tendem a fazer transtornos de humor, oscilações graves no climatério e na menopausa. Por quê? Porque, na verdade, tudo vem de um desenvolvimento. Pode acontecer, de repente a pessoa nunca teve nada, mas ela pode passar por algum dissabor, uma coisa muito grave, uma tragédia na família, uma situação extrema, e aí ela vai sair do padrão habitual, da rota que ela vinha seguindo. Mas, normalmente, você vai ter uma ideia de como vai ser o climatério, a menopausa, pelo padrão anterior, né, da biografia que essa mulher vinha tendo. Então, isso é importante considerar. Agora, uma vez que essa mulher acabou desenvolvendo sintomas como aquele calor, né? Ondas de calor, que é o fogacho, suor noturno, dificuldade para conciliar sono, perturbação do ritmo circadiano, instabilidade de humor, irritabilidade, choro, esse sintoma, queda da libido, uma coisa que é muito comum e importante, né? Esses sintomas estão muito relacionados à diminuição ou à
abolição do nível de estrogênio. Isso geralmente vai acontecer, a média em que isso ocorre na mulher brasileira, em torno dos 48 anos. A gente considera que a menopausa antes dos 40 é a menopausa precoce, a partir dos 55 é uma menopausa tardia. A média da mulher brasileira ocorre em torno dos 48 anos. Questões também relacionadas a humor, capacidade de lidar com problemas, resolver situações, resolver problemas e ter resiliência frente a situações problemáticas, essa perda da resiliência, perda do humor, perda da capacidade de lidar com as situações problemáticas, com jogo de cintura, com bom humor, com calma, estão relacionadas à queda da progesterona. E a progesterona também está ligada a alterações de ritmo circadiano e com insônia, porque a progesterona ela interage diretamente com a melatonina. Então, nessas pessoas que desenvolvem uma menopausa sintomática, leve ou gravemente sintomática, a gente pode indicar a terapia de reposição hormonal desde que elas preencham certos critérios, né? E essa reposição incluiria o uso de estrogênio e testosterona. Dependendo se ela tiver, além disso, sintomas depressivos significativos, que ela já pode ter tido ao longo da vida, sintomas de ansiedade patológica, pânico, estresse, toque, qualquer outros sintomas psiquiátricos significativos e que ela possa vir a descompensar, transtorno bipolar, fase de mania, hipomania, lógico, aí existe a necessidade de suplementar também, complementar com psicotrópicos, estabilizadores de humor, antidepressivos, às vezes benzodiazepínicos, né? Aí cada caso vai precisar ser diagnosticado e avaliado isoladamente, em conjunto, psiquiatra e o ginecologista, o endocrinologista especializado em tratamento hormonal, terapias de reposição hormonal. Vou falar brevemente, só para a gente poder fechar, quais são as pessoas que podem, desde que tenham sintomas de menopausa importantes, tá? Quem vai passar tranquilamente incólume pela menopausa não precisa, não tem indicação de usar a TRH. Quem pode, são pessoas que têm a sintomatologia que justifiquem o uso e são pessoas que não têm histórico familiar, nem pessoal de câncer de mama, de ovário, de útero, né? São pessoas que estão, vamos dizer assim, de endometriose também, né? São pessoas que podem fazer tranquilamente. Pessoas que não são obesas, não são sedentárias, que fazem atividade física, mas que têm a sintomatologia de menopausa com sintomatologia importante que está maltratando e diminuindo a qualidade de vida dela, aqueles que eu mencionei. Fogacho, queda de libido, instabilidade de humor, desânimo, irritabilidade, choro, né? São as indicações principais. Pessoas que podem usar mais sob vigilância mais estreita, né? Supervisão mais contínua do prescritor, porque são situações que exigem cuidados adicionais, porque existem riscos de complicações, de malignização, de câncer, etc. São mulheres tabagistas, sedentárias, obesas ou com sobrepeso e que tenham doenças, né? No caso do primeiro grupo, são pessoas saudáveis que não têm outras alterações de clínica médica. Esse segundo grupo são mulheres que tenham hipertensão, diabetes, pessoas que tenham doenças autoimunes. Essas pessoas, elas precisam, caso haja indicação da TRH, elas precisam de um acompanhamento mais estreito, com exames periódicos, com segmento mais de perto por parte do especialista, porque existem mais riscos de complicações. O terceiro grupo, o grupo que não deve fazer uso de forma alguma, salvo raríssimas exceções determinadas pelo médico que estiver acompanhando essa paciente, são pacientes que tenham hipertensão, diabetes, doença autoimune, algum tipo de síndrome metabólica grave, descompensados, né? Pacientes obesos, pacientes que têm um risco cardiovascular alto, com histórico de trombose, de embolia, de infarto, de AVC, e essas pacientes, e que têm um histórico pessoal, lógico, o mais importante, de câncer de mama, endometriose, ovários, útero. Essas pacientes, o terceiro grupo, né, que é o grupo mais delicado, só excepcionalmente é o caso que deveria
evitar a todo custo, apenas em caso do médico prescritor pessoalmente se responsabilizar, e a pessoa também, mas muito raramente esse grupo vai receber a terapia de reposição hormonal, porque é um caso extremamente delicado. Voltando para a questão cultural, o modo como essa mulher está inserida na sociedade, se ela tem amigos, amigas, se ela está socialmente se sentindo útil, se ela está trabalhando. A questão de trabalhar e produzir e a questão da pessoa se sentir útil, trabalhar no sentido de produzir dinheiro, capital e de se sentir útil e produtiva são questões diferentes. Então, a questão emocional é muito útil para essa mulher ter vamos dizer assim, uma questão social em que ela se sinta bem, em que ela se sinta adaptada. Uma pesquisa recente, eu não me lembro agora de onde, de que país e qual universidade, ela concluiu que uma das coisas que mais gerou índice de felicidade em pessoas acima de 65 anos de idade, pessoas já consideradas idosas, né, mas isso você constrói ao longo da vida, né, e consolida principalmente a partir dessa faixa etária, né, dos 50 anos, é a presença de vínculos de amizade, grupos, círculos de amigos. Tá? Isso foi considerado mais significativo como índice preditor de felicidade, mais inclusive do que trabalho, família, filhos, e maridos, e cônjuges, e mulheres. A presença de um grupo de amigos que seria o seu vínculo comunitário mais importante. Então, e nisso entra a questão de você se sentir útil e produtiva, não necessariamente estar trabalhando para fins lucrativos. E aí entra um detalhe importante, que é a questão da aposentadoria. Muita gente se aposenta e deixa completamente de produzir, e isso é um detalhe muito importante, porque o deixar de produzir, deixar de trabalhar, de sair de casa para ter contato, vínculo social, e deixar de ter essas interações sociais positivas e produtivas é um dos fatores que também leva ao isolamento e à depressão, e pode agravar muito esses sintomas do climatério e da menopausa. É um detalhe que vocês têm que se lembrar, né? Então, não é só a questão biológica, hormonal. É importante se lembrar das questões psicossociais e culturais, que também vão influenciar muito o seu estado de ânimo, de humor e as suas estratégias de enfrentamento, de coping diante da menopausa, enquanto ela durar.